Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Coaua Capucaja Purinã, sou a filha de Saquema e a neta de Caçado. Eu advenho dos territórios da Amazônia, sou Amazonas, do sul do Amazonas, dos povos Apurinã, que estão da bacia do Purus, no Brasil. Então, quando a gente pensa em povos indígenas, a gente sempre tem uma ideia que todos os indígenas são iguais. Então, somos 390 etnias, 274 línguas falantes. Isso quer dizer cosmologia, cosmogênese, cosmogonia de cada povo. Então, eu sou Apurinã, Coaua. Coaua sou eu, Capucaja Apurinã. Eu sou a neta de Caçado. Moro na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, há muitos anos, do qual advém minha formação. Estou formada em Direito, sou bacharel em Direito, licenciada em Artes Visuais e também em Pedagogia. Tenho 2 mestrados, uma em Educação e um em Antropologia e um doutorado pela Universidade Federal Fluminense com um sanduíche em Sorbonne Nouvelle Paris 3. Essa é a minha formação, mas a minha formação antes da formação acadêmica. É como estou no mundo ocidental, mas eu advenho do mundo dos povos indígenas. Então, cada povo tem uma relação de universo. Eu moro em Pelotas, sabe por quê? Porque aqui eu tenho a minha família, aqui é a minha formação também, e sou muito grata a essa cidade por todas as coisas boas que me proporcionou ao longo dos anos. Só que tem nem tudo são flores em determinados momentos, porque existe também o apagamento dos povos indígenas. E no ano de 2025, juntamente com a produtora Ruidosa Alma, então juntou-se Ruidosa Alma e Artivismo Indígena, a gente produziu um projeto, o qual foi contemplado pela PNAB 2025, para executarmos um projeto de letramento étnico-racial em encadernaria. Por que encadernaria? Porque eu faço caderno. Os cadernos, eles são essenciais para a gente estar dentro dessa cultura. Muitas vezes eu não tenho material trazido do meu território, que está longe. Então, qual foi a maneira que eu encontrei para produzir artesanato também, para sobreviver? Por que para sobreviver? Porque no ano, quando explodiu o Covid, foi um momento muito difícil para todo mundo. E eu tive um sonho. Como é que eu vou conseguir trabalhar? Como é que eu vou conseguir sobreviver? E eu sonhei que a pessoa dizia, um espírito chegava para mim e dizia assim: faz caderno. E eu comecei a fazer caderno. Daí veio o Artivismo Indígena, que a gente fundou em 2020, né, na explosão do Covid. E quando a gente começou a pensar sobre isso, já estava envolvida. Então, o Covid me deu a forma, através dos sonhos, a forma para fazer cadernos. E daí comecei a encadernaria. Mas, juntamente com isso, eu sou ativista há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos eu luto pelo bem viver dos povos indígenas, em qualquer lugar, em qualquer situação, independente de etnia, porque o bem viver dos povos indígenas está na sua essência sobre o seu valor com a terra. A terra, para nós, ela é fêmea, ela é sagrada, ela é divina e ela é nossa encantaria e nosso modo de viver. Não nos separamos da terra, pelo contrário, o meu sangue é terra. E pelo fato do meu sangue ser terra, eu pertenço à terra. Acima disso, ou abaixo disso, ou no meio disso, como os Apurinã tem, a gente tem os 3 mundos, que é o mundo de cima, o mundo do meio e o mundo de baixo, a gente vive nessa constância de buscar direito, nessa constância de lutarmos e defendermos o planeta. E a gente está vendo hoje os efeitos climáticos. E aí, quando eu me situada em Pelotas, né, vivendo em Pelotas, claro, viajando, morando em Paris, indo morar em Roraima, indo morar em Rondônia, voltando para o Amazonas, eu senti a necessidade de trazer esse projeto, principalmente para que as pessoas tenham bases linguísticas para falar direito, né? E não é que as pessoas falem errado, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento de fala, então falam índio. Índio está lá na tabela periódica, já diz o Munduruku, sabe?
é indígena, é povo. As pessoas, tu veio de que tribo? Gente, não é tribo, é aldeia, é povo. Mas muitas vezes as pessoas não fazem isso não é porque querem fazer, é porque elas têm desconhecimento por conta do apagamento total dos povos indígenas da história do Brasil ao longo dos anos. Eu, como doutora em antropologia, posso afirmar que nós, povos indígenas, não fomos inseridos dentro da história do Brasil como deveríamos ser. Então se fala muito em outras culturas, mas esqueceram dos povos indígenas. E esse apagamento se dá sistematicamente através do racismo estrutural. O que vem ser um racismo estrutural para os povos indígenas? O apagamento. A deputada Célia Chacriabá fala que as pessoas negras elas sofrem pela presença e nós sofremos pela ausência. A ausência de não sermos vistos dentro dos lugares, dos espaços de poder, de luta e também espaços comuns, porque o indígena é sempre visto, esse aí é um coitado, esse aí é uma pessoa que não faz parte desse mundo. Nós fazemos parte desse mundo. Claro que eu não posso pegar e obrigar todo mundo a voltar para Portugal, a gente não tem como voltar ao tempo, a gente tem que conviver com todos os processos de invasão, todos os processos de colonização, mas mesmo a gente tendo de conviver, tem de existir o respeito mútuo. Nós, povos indígenas, somos pessoas que respeitamos muito os outros, temos amor, afeto, não odiamos, não cultuamos a cultura do ódio. Pelo contrário, a gente busca parcerias, a gente busca motivações, a gente busca alianças capazes de nos fazermos continuarmos sobrevivermos. E sobreviver para os povos indígenas é essencial. Então a gente tem filhos, a gente casa, a gente planta a nossa roça, e quem não está na roça faz caderno como eu. Então o meu roçado é os meus cadernos, o meu roçado é estar dentro da academia, é me tornar doutora em antropologia, é criar uma abordagem metodológica chamada etnografia encantada, é trabalhar com uma produtora chamada Ruidosa Alma, que é uma produtora transperformática. Então são pessoas que, como eu, estão nesse lugar de batalha, não só da batalha da identidade, porque as pessoas confundem muito as lutas indígenas com identitarismo. Não é identitarismo, a gente está em outra categoria que se chama lutar pela sobrevivência. Quantas pessoas indígenas foram mortas no país? Quantas mulheres indígenas são assassinadas? E são assassinadas e são esquecidas, porque não aparecemos nem nas estatísticas oficiais. E aí as pessoas podem perguntar, mas Koala, você é feminista? Talvez eu seja feminista, mas a gente vem de outras categorias, que é a categoria do corpo e da sobrevivência, porque não nos cabe algo estrangeiro dentro do nosso território. Isso é uma espécie, retorno a uma colonização, mas a gente não despreza e nem reputa, mas a gente apenas soma. Então, as mulheres indígenas elas trazem outras narrativas e outros comportamentos sociais que não se encaixam na ocidentalização que está imposta. E aí isso se passa principalmente quando a gente começa a pensar sobre esses alicerces que foram construídos em cima dos corpos indígenas. Então a mulher indígena é a Iracema, dos lábios de mel, é a mulher que é violada. A primeira violência que acontece no Brasil é a violência dos corpos indígenas. A primeira pessoa assassinada nesse país, que não era o nome, mas era como chamavam os Tupinambá, os Tibira, né, foi assassinada. Então, o primeiro caso de homofobia nesse país, o primeiro assassinato nesse país foi de um corpo indígena por conta que hoje a gente pode chamar de homofobia. Então, a gente tem de pensar sobre esses lugares. E letramento étnico-racial é fazer essa discussão. É nós trazermos essa discussão à tona, fazer uma crítica social ao lugar que estamos ocupando e de que modo estamos ocupando. Esse lugar é precário? Qual a precariedade dos corpos indígenas? E aí eu penso sobre os corpos indígenas não só como um corpo que está ali isolado, mas esse corpo social que a gente ocupa esses lugares e vai, ao longo do tempo, trazendo outras reflexões. Não estamos parados no tempo, não estamos na história atrasada. Nós somos extremamente evoluídas, porque essa conotação de evolução também vem do Darwin, né? Vem de todas as teorias da evolução, mas também trazemos as nossas cosmogêneses e as nossas ciências. E as nossas ciências, elas não são ocidentais.
e muitas vezes não são aceitas dentro dos contextos das universidades, da academia e de espaços de poder. Porque ele ou ela pensa diferente, mas por que a gente pensa diferente? Porque advimos de mundos diferentes. Aí existe sempre uma narrativa de poder que quer nos massacrar. E aí pode pensar em, mas você se coloca como vítima? Não, eu não me coloco como vítima. Eu me coloco como sobrevivente. Eu sou sobrevivente a tudo e a todos que vieram e quiseram nos matar. Eu sou o sonho dos meus ancestrais. Eu sou o sonho de Cassato. Eu sou o sonho da minha avó, mulher indígena, que a partir dela veio as outras gerações que estão sobrevivendo. Então eu cheguei a lugares que ela sonhou. Isso é ancestralidade. E nós, povos indígenas, trabalhamos muito com a ancestralidade, com a espiritualidade. Mas você tem uma religião? Sim, existem religiões dentro dos povos indígenas, que são as religiões invasoras, os protestantes, primeiro os evangélicos, com as missões jesuíticas, e aí a gente pode falar também dessa tanga que está aqui nas minhas costas, que veio do Tupinambá, que foi os aldeamentos jesuíticos dos povos indígenas. Mas agora a gente fala sobre os evangélicos também. Então, adentram nossos territórios, adentram a nossa cultura, fazem a negação. Então, é sempre um processo, mas esse processo ele não é contínuo e ele não é linear. É importante que se entenda que a história indígena ela não é linear. Esqueçam essa relação de linha reta. Ela é contínua e descontínua. Ela é cíclica, mas ela também ela vem de cima, vem de baixo, vem do lado, vem de todos os lados, como ventos. E aí isso explica muito sobre o nosso pensamento. É muito difícil, muitas vezes, ser compreendida na sociedade. É muito difícil, muitas vezes, tentar ser entendida ou ser ouvida. Porque geralmente as nossas vozes nos destroem com as nossas vozes. Dizem, a gente está dando espaço para vocês. Não, a gente não. Você não está dando nada, vocês tiraram tudo de nós. E quando diz, estou dando espaço, estou dando voz, não precisamos dar voz, a gente tem as nossas vozes, nós sabemos falar. E aprendemos a falar português, falamos as nossas línguas e falamos também a língua portuguesa do colonizador, que eu não considero nem língua portuguesa, eu considero língua brasileira, porque os próprios portugueses não reconhecem a gente como a língua deles. Então eles dizem assim, vocês não falam português. E que bom que a gente não fala português, a gente fala brasileiro. Isso é muito importante para a nossa retomada linguística também, no sentido dos povos indígenas também estarem fazendo essas retomadas linguísticas em todos os territórios. Então, pensar a palavra tem origem. A palavra tem origem. Todas as palavras têm origem. E aí eu costumo dizer assim, a palavra é flecha. E aí um grande amigo meu, Alex, falou para mim assim, mas a flecha fere. Sim, a flecha fere. Ela vem e fere, mas ela abre, ela racha. E essas rachaduras que a gente consegue a penetração da luz do sol. Então, quando eu penso em ações afirmativas, eu lembro das lutas que a gente teve lá atrás, poxa, a permanência. Hoje a gente está criando uma universidade indígena, hoje as mulheres ocupam lugares de poder com muita luta, muita crítica. Não é fácil estar em lugares de poder. Então, eu fico imaginando o quanto deve ser difícil estar nesses lugares, mas, ao mesmo tempo, nós não nos perdemos nos nossos caminhos. Os nossos caminhos, eles sempre nos remetem às florestas, ao cerrado, os biomas, né? A gente tem o bioma da Amazônia, a gente tem o bioma do Cerrado, a gente tem a Pampa, onde eu estou aqui, a gente tem a Caatinga e tem um Pantanal. Todos esses biomas vivem em povos indígenas. Todos esses biomas vivem em povos indígenas. E eu estou aqui na cidade de Pelotas hoje, dizendo, eu existo. Eu existo, eu resisto e estou aqui. Então,
Obrigada.